Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos tomar o livro de sabedoria para nossa oração inicial. Vamos recitar o texto do livro da sabedoria, capítulo 9, versículos 1 a 18. Sabedoria 9, 1 a 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir o seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender o vosso julgamento e as vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece as vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável, o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer do vosso santo céu e enviai-a do trono da vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará os meus passos e me protegerá no brilho da sua glória. Assim minhas obras vos serão agradáveis. Governarei o vosso povo com justiça e serei digno do trono do meu Pai. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Mal podemos compreender o que está sobre a terra, dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece as vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, hoje vamos abordar o tema tirado de Provérbios 1, 20 a 33, que é o primeiro discurso da sabedoria. Então, o nosso tema é assim formulado: Provérbios 1, 20 a 33, primeiro discurso da sabedoria. Este é o tema de hoje. Estamos a estudar o livro dos Provérbios. Há 2 semanas tivemos, digamos, o estudo sobre a introdução geral ao livro dos Provérbios. Estamos a estudar o livro dos Provérbios. Então, fizemos uma introdução geral ao livro dos Provérbios. Na semana passada, estudamos os primeiros versículos do livro dos Provérbios, versículo 1 ao versículo 19. Então, hoje vamos continuar com os versículos 20 a 33. Então, o tema é mesmo Provérbios 1, 20 a 33, primeiro discurso da sabedoria. Este texto é dividido em 4 partes. Este texto que vamos estudar hoje tem 4 partes, versículos 20 a 21. A primeira parte é a sabedoria como uma voz que fala à humanidade. A sabedoria é uma voz que fala à humanidade, versículos 20 a 21. A segunda parte, versículos 22 a 23, que é abraçar a sabedoria é uma opção inadiável. Versículos 20 a 23, abraçar a sabedoria é uma opção inadiável. Temos depois a terceira parte, versículos 24 a 32, que é a parte mais longa, versículo 24 a 32, rejeitar a sabedoria leva a consequências negativas na vida. E esta parte, rejeitar a sabedoria leva a consequências negativas na vida. E a última parte, que é a mais curta, que é o versículo 33, a vida tranquila como bênção para quem abraça a sabedoria, ou a paz interior como bênção para quem abraça a sabedoria. Então, vamos estudar este texto, versículos 20 a 33 de Provérbios 1, nestas 4 partes que acabamos de identificar. Então, a primeira parte, versículos 20 a 21, a sabedoria como uma voz que fala à humanidade. Convido aqueles que estão em casa e podem ir acompanhando, que possam abrir a sua Bíblia, as suas Bíblias, Provérbios 1, 20 a 33. Provérbios 1, 20 a 33. Então, assim diz esta primeira parte, os 2 versículos 20 a 21. A sabedoria clama nas ruas, nas praças ergue a sua voz. Por cima dos grandes tumultos ela clama, às portas da cidade profere o seu discurso. Então, aqui, como vemos, a sabedoria é apresentada como uma voz que fala à humanidade. Nestes 2 versículos, a sabedoria é personificada, isto é apresentada como se fosse uma pessoa que clama nas ruas, nas praças, às multidões, e clama às portas da cidade. Clamar é falar em voz alta para que a pessoa seja ouvida. Encontramos aqui, nestes 2 versículos, 20 e 21, a imagem de que a humanidade é surda. A humanidade está surda e Deus fala em voz alta, clama. Deus ergue a sua voz, como diz o texto, no versículo, no versículo 20. A sabedoria ergue a sua voz nas praças.
Então aqui, Deus nunca parou de falar. O problema é que a humanidade está surda. É necessário que cada um descubra a sua surdez. Nós ouvimos tudo menos a palavra de Deus. Ouvimos muitos sons e barulhos, mas não prestamos atenção às mensagens de Deus que chegam a nós através da palavra sagrada. E também através dos acontecimentos da nossa vida. Nós estamos surdos e não prestamos atenção aos acontecimentos da vida que, de fato, Deus usa para transmitir a sua mensagem para nós. Então aqui, estes 2 versículos são um convite aqui a abrir os ouvidos, porque a sabedoria de Deus é como uma pessoa que fala, que clama em voz alta. Então nós não podemos permanecer surdos. Devemos ter os ouvidos atentos, abertos, os tímpanos bem limpos, para escutarmos o discurso da sabedoria, que aqui, como é personificada, é considerada uma pessoa. O discurso, então, da sabedoria é o próprio discurso de Deus. É Deus que fala, mas o que ele fala, o conteúdo da sua mensagem é a sabedoria. Então, aqui temos os versículos 20 a 21, onde a sabedoria é apresentada como uma voz que clama, fala em voz alta, porque a humanidade está surda. As pessoas estão surdas. Ouvem de tudo, menos os conselhos do Senhor. Então, passamos à segunda parte do nosso texto, versículos 22 a 23. Versículos 22 a 23. O versículo 22 diz o seguinte: até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade? Até quando os zombadores apreciarão a zombaria e os insensatos odiarão o conhecimento? Este é o versículo 22. O versículo 23 diz o seguinte: voltai às minhas admoestações, eis que vou derramar sobre vós o meu espírito, dar-vos a conhecer as minhas palavras. Então, vamos explicar assim brevemente estes 2 versículos desta segunda parte que nós intitulamos da seguinte maneira, não é? Abraçar a sabedoria é uma opção inadiável. Versículo 22 a 23. Abraçar a sabedoria como uma opção inadiável. Então, versículo 22. Até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade? Até quando os zombadores apreciam a zombaria e os insensatos odiarão o conhecimento? Aqui, os destinatários do discurso da sabedoria, os convidados a abraçar a sabedoria, são os ingênuos, os zombadores e os insensatos. 3 classes de pessoas: ingênuos, zombadores e insensatos. Ingênuos são os que se deixam levar facilmente, os que se deixam manipular, os que não têm postura. Aqueles faltam ideais, não têm posicionamentos na vida, são muito fáceis, não têm postura.
são os ingênuos. Estes são convidados a abraçar a sabedoria. Depois, a segunda classe dos que são convidados, o segundo grupo dos que são convidados a abraçar a sabedoria são os zombadores. Agora, zombadores neste texto quer dizer os rebeldes, que não é mesmo quem zomba. Aqui neste texto do livro dos Provérbios usa-se o termo zombador para designar o rebelde, aquele que se opõe a tudo, que resiste ao bem, resiste aos conselhos de Deus. Então, estes são os zombadores, os rebeldes, aqueles que se opõem a tudo e até resistem ao bem. Isto aqui acho interessante, não é? Ir também olhar para a nossa sociedade, as nossas famílias, nossos amigos. Entre eles há estes rebeldes, aqueles que a tudo se opõem, aqueles que resistem ao bem, nada lhes cai bem, criticam a tudo, são muito negativos, são pessimistas. Estes são os que aqui são chamados de rebeldes e também zombadores, não é? Aqui no livro dos Provérbios. Então, esses senhores, essas senhoras, esses jovens rebeldes que se opõem a tudo, falam mal de tudo e de todos, são também convidados a abraçar os caminhos da sabedoria. O terceiro grupo dos que são convidados a abraçar o caminho da sabedoria são os insensatos. Insensatos, sem bom senso, aqueles que tendem a tirar conclusões sem lógica. Falta-lhes o bom senso em tudo, não são capazes de tomar decisões equilibradas, tendem aos excessos em tudo, exageram em tudo, não são equilibrados. Então, como vocês veem aqui, são realidades não só do tempo em que o livro dos Provérbios foi escrito, mas também dos nossos dias. Os ingênuos, os que se deixam levar facilmente, os que não têm posicionamento, são fracos, não têm ideais na vida. Depois, o segundo grupo, os rebeldes, que aqui são chamados de zombadores, mas dizia no livro dos Provérbios, zombadores designam os rebeldes, os que se opõem a tudo, resistem a tudo, falam mal de tudo e todas, são muito pessimistas. Depois temos os insensatos, aqueles a quem lhes falta o bom senso e tiram conclusões sem lógica, conclusões precipitadas sobre os outros e sobre as situações, falta-lhes o bom senso e tomam até decisões, digamos, desequilibradas, decisões muito exageradas, tendem aos excessos, não são equilibrados nas suas decisões, nos seus pensamentos, não são equilibrados naquilo que dizem, não são equilibrados naquilo que fazem. Então aqui são os três grupos que são convidados a acolher a sabedoria de Deus, sobretudo se querem ser salvos, se querem alcançar a salvação de Deus. Nesta segunda parte, versículos 22 e 23, temos ainda o versículo 23. Voltai às minhas admoestações, eis que vou derramar sobre vós o meu espírito, dar-vos a conhecer as minhas palavras. Aqui gostaria de sublinhar o termo voltar, que os destinatários são pessoas que abandonaram o caminho da sabedoria e são chamados a voltar ao caminho do bem, voltar. Esta realidade de voltar, que também hoje há muita gente que abandonou a fé, muita gente abandonou o caminho do bem
e precisa de voltar. É um termo muito, muito importante na Bíblia, voltar. Os que cometem a maldade é gente que conhece o bem, tem que voltar ao bem que eles abandonaram. Os que vivem sem religião, os que digamos estão nas seitas ou grupos assim de duvidosa fé, são pessoas que já conheceram a fé, a doutrina. Voltai. Então é um termo, voltai às minhas admoestações. Aqui a promessa é de que voltando o Espírito será derramado sobre eles e passarão a conhecer a palavra do Senhor. O Espírito será derramado sobre eles e eles passarão a conhecer a palavra do Senhor. Então aqui neste versículo 23, de fato somos convidados a realçar o termo voltar, primeiro para nós, em que nos distanciamos de Deus e das suas admoestações, dos seus conselhos, olhar para isso, em que eu me distanciei de Deus e qual é o caminho que devo tomar para voltar a Deus, voltar à sua palavra, voltar aos seus caminhos. Vamos a uma breve pausa depois desta, depois desta parte. Vamos a uma brevíssima pausa e depois retomamos o resto do nosso texto. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranata, ó justiça, aleluia, mora entre nós, Maranata, misericórdia, aleluia, vive entre nós, Maranata, nossa força, aleluia, dentro de nós, Maranata, liberdade, aleluia, salva teu povo, Maranata, nossa cura, aleluia, tira a dor, Maranata, ó conforto, aleluia, da esperança, Maranata, nossa alegria, aleluia, nos preencha, Maranata, sabedoria, aleluia, vem nos renova, Maranata, nosso desejo, aleluia, nosso anseio, Maranata, ó prometido, aleluia, nosso Messias, Maranata, voz dos profetas, aleluia, ó esperado, Maranata, luz das nações, aleluia, luz nas trevas, Maranata, ressuscitado, aleluia, Senhor da glória,
Bem-vindos, irmãos, ao segundo momento do nosso programa de hoje. Já vimos duas partes do nosso texto. Estamos a estudar Provérbios 1, 20 a 33, que é o primeiro discurso da sabedoria. Já aprofundamos os versículos 20 e 21, onde se fala da sabedoria como uma voz que fala à humanidade, e também os versículos 22 a 23, onde a sabedoria é apresentada como uma opção inadiável. Então vamos à terceira parte, que é aquela mais longa, versículos 24 a 32. Rejeitar a sabedoria leva a consequências negativas na vida. Versículo 24. Uma vez que chamei e recusastes, estendi a minha mão e ninguém prestou atenção. Explicamos vamos explicar. Uma vez que chamei e recusastes. Aqui temos a ideia de que as pessoas recusam o chamado de Deus. As pessoas recusam o chamado de Deus. Deus chama. É como dizíamos na introdução, Deus fala, nunca para de falar. Deus nunca para de chamar. Aqui no versículo 24. Deus fala, Deus chama. As pessoas recusam o seu chamado. Estendi, diz o versículo 24, estendi a minha mão e ninguém prestou atenção. Aqui temos a descrição, a apresentação de Deus que quer ajudar, mas as pessoas não se apercebem dos momentos em que Ele quer ajudar. Mas Deus quer ajudar as pessoas. As pessoas que caíram no pecado, as pessoas que caíram na desgraça, as pessoas que caíram na tristeza, na angústia, Deus quer ajudá-las. Mas elas não se apercebem, não se dão conta de que Deus está como diz aqui, a estender a sua mão. Então, vivem distraídos. As pessoas, os homens e as mulheres, vivem distraídas. Mesmo aquelas que estão necessitando da ajuda de Deus. Mesmo aquelas que estão prostradas. Vivem distraídas, procurando soluções onde não é possível encontrar solução nenhuma. E desprezam a ajuda que Deus está a oferecer através da sua palavra, através dos seus conselhos, através da sua sabedoria. Vamos ao versículo 25. Rejeitastes cada um dos meus conselhos e não aceitastes a minha admoestação. Que repete-se a ideia anterior. A propósito, o livro dos Provérbios usa muito aquilo que se chama de paralelismo, não é? Paralelismo, quer dizer que há uma ideia que depois vai se repetir, ou no versículo seguinte, ou depois de 2 versículos vai se repetir, uma ideia, ou uma frase, ou um tema, chama-se paralelismo. E há muitos tipos de paralelismo, para os que estudam literatura, há muitos tipos de paralelismo, mas nós também, quando falamos a repetição de ideias, os estudiosos da gramática das línguas chamam isso de paralelismo. Então aqui estamos a ver que também o livro dos Provérbios tem muito disso, de paralelismo. Aqui versículo 25 está a repetir e a reforçar a ideia do versículo 24. Diz assim o versículo 25: rejeitastes cada um dos meus conselhos e não aceitastes a minha admoestação. Que quer dizer que as pessoas rejeitam os conselhos divinos, preferem os conselhos humanos. As pessoas rejeitam os conselhos divinos que estão na Bíblia
e preferem os conselhos humanos, que parecem mais fáceis, mas levam à perdição, levam ao abismo. Versículo 26. Também eu me hei de rir na vossa adversidade, zombarei quando o terror vier sobre vós. Antevê-se aqui uma era, não é? Aqui no versículo 26, antevê-se uma era de adversidades, terror, como consequência da negação dos conselhos de Deus, ou da negação de Deus. Antevê-se aqui, se quisermos usar o termo comum nos nossos tempos também, profetiza-se aqui. O versículo 26 profetiza uma era, um tempo, momentos de adversidade, terror, como consequências da negação de Deus. O mundo vive hoje tempos de adversidade. Se quisermos tomar literalmente o que o versículo 26 diz, mesmo podemos afirmar com toda a certeza de que tudo o que estamos a viver deve-se ao fato de a humanidade negar a Deus, rejeitar os conselhos de Deus. É consequência disso. Aliás, desde os tempos de Adão e Eva, a desobediência a Deus começou a gerar desgraça, a causar desgraça, terror, até a própria morte. Então, podemos também aplicar isto para as nossas famílias e para a nossa vida pessoal. Muitas adversidades, muito terror, muita falta de paz que nós experimentamos deve-se mesmo ao fato de que não estamos a caminhar com Deus. Tomamos outra via. Uma via talvez que nos pareça até que pareça mais fácil e mais doce, mas leva-nos à condenação, à perdição e ao abismo. Versículo 27. Quando o terror vier sobre vós como uma catástrofe, quando a desgraça chegar como uma tempestade, quando vos atingir a angústia e a tribulação. Então aqui versículo 27 tem que ser lido juntamente com o versículo 28, diz: então chamarão por mim, mas eu não responderei. Madrugarão à minha procura e não me encontrarão. Então aqui versículo 27, só posso dizer que os tempos maus são aqui simplesmente, o versículo 27 descreve os tempos maus. Os tempos maus são descritos como tempos de terror, desgraça, angústia e tribulação. 4 termos: terror, desgraça, angústia, tribulação. É o que, como dizíamos antes, aqui é o que o mundo vive. Aqui também encontramos esse famoso paralelismo, versículo 26 e versículo 27. Vai retomando, versículo 27 vai retomando alguns elementos do versículo 26 e os desenvolve, né? Então, os tempos maus na vida da humanidade, os tempos maus na vida do crente, são tempos de terror, desgraça, angústia e tribulação. Quando o crente se aperceber que está vivendo momentos de terror, desgraça, angústia e tribulação, o que é que deve fazer? Recorrer a Deus, à sabedoria de Deus, aos conselhos de Deus, aos mandamentos de Deus. Voltar, como dizíamos antes, retomar aquele verbo: voltai a mim, voltai aos meus conselhos. Então aqui falta coragem para muitos, digamos, chefes, autoridades políticas e religiosas. Falta coragem,
Todos descobrimos que estamos a viver no mundo, nos países e nas famílias. Estamos a viver tempos de terror, de desgraça, de angústia e tribulação, mas falta coragem, falta-nos coragem para voltar a Deus. E preferimos permanecer no terror, na desgraça, na angústia e na tribulação. Versículo 28 dizia que este versículo é já um discurso, uma intervenção direta que diz: então chamarão, ou então chamareis vós, então chamareis por mim, mas eu não responderei, madrugareis à minha procura e não me encontrareis. Agora, segundo este versículo, podemos afirmar que é possível que o homem, aquele que rejeita os conselhos divinos, depois, quando quiser recorrer a Deus, é possível que seja demasiado tarde. É possível que a pessoa tenha gasto muito tempo nos caminhos maus, rejeitando os conselhos dos adultos, os conselhos dos seus pais, os conselhos dos seus amigos, vivendo na maldade, vivendo no pecado. É possível que quando esta pessoa vai, quando tomar a decisão de recorrer a Deus, já será muito tarde. Ou morre imediatamente num acidente, ou, sei lá, perde a mente, não morre, mas perde a consciência, então não pode orar nem mesmo com a mente, porque está inconsciente. Então é possível. Tenhamos muito cuidado ao que, digamos, perante o que diz este versículo 28. Não? Aqui não está mesmo a descrever um Deus com coração duro, quando ele diz: chamareis por mim, eu não vos responderei, madrugareis à minha procura, mas não me encontrareis. Não é um Deus insensível, um Deus de coração duro, ou um Deus que se vinga com seus filhos. Aqui simplesmente está a falar da possibilidade que as pessoas gastem muito tempo, muitos anos da sua vida, os jovens também gastem toda a sua juventude digamos, no pecado, nos caminhos maus. Então a pessoa gasta muito tempo da sua vida no pecado e na maldade. Então quando quiser tomar a decisão de voltar a Deus, já é demasiado tarde. Falece, ou talvez também não está... perde a consciência, não pode arrepender-se da sua vida do pecado, da sua vida de pecado e dos maus caminhos. Então aqui é muito importante sermos realistas conosco mesmos e tomarmos com muita responsabilidade o tempo que Deus nos concede viver neste mundo. Vamos ao versículo 29. Porque odiarão o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor, não quiseram, versículo 30, não quiseram saber do meu conselho e rejeitaram todas as minhas admoestações. Aqui está a terminar o versículo, o discurso, está quase a concluir, digamos, está a tirar uma conclusão e justifica porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor, não quiseram saber do meu conselho e rejeitaram todas as minhas admoestações. Está a justificar porque que vai acontecer aquilo no versículo 28, não? Porque que isso, a pessoa vai perder todo o tempo no pecado e depois vai morrer despreparado. E aqui diz, porque a pessoa de fato rejeitou todas as admoestações e odiou até o conhecimento e não escolheu o temor do Senhor. Agora, quando alguém odeia a sabedoria e não tem o temor de Deus, gasta o tempo em coisas fúteis.
e quando acorda, como dizíamos, já é demasiado tarde. Então aqui é mesmo, somos convidados neste versículo 29, mais uma vez, usar do tempo com responsabilidade para fazer o bem e para, digamos, viver, para caminhar com Deus, para viver com Deus. Esse aqui é o temor de Deus. Depois, quando diz no versículo 30, não quiseram saber do meu conselho e rejeitaram todas as minhas admoestações, aqui quer dizer que desprezar a palavra de Deus leva à desgraça. Então o livro dos Provérbios vai mesmo sempre retomando esta causa-efeito. Causa-efeito. Qual é a causa? Despreza a palavra de Deus. Qual é o efeito? A desgraça. A desgraça, a condenação, a perdição e o abismo. Então é muito forte no Antigo Testamento esta correlação, não é? Entre a opção que a pessoa faz e o resultado. Qual é o fruto das suas ações, não é? Então não quiseram saber do meu conselho, rejeitaram todas as minhas admoestações. Desprezar a palavra de Deus leva à desgraça. Versículo 31. Por isso, de comer do fruto da sua conduta e saciar-se com as suas maquinações. Vai concluindo, a pessoa sente-se bem, satisfeita com as coisas que conduzem ao abismo e rejeita as que conduzem à felicidade. Isto é, todo aquele que vive no pecado sente-se bem, satisfeito com as coisas que conduzem ao abismo. Acostuma-se a viver no pecado e rejeita as coisas que conduzem à felicidade. Não gosta das coisas que conduzem à felicidade. Ele acostuma-se ao mal, acostuma-se ao pecado e não gosta do bem. Rejeita, odeia o bem. Agora, versículo 32, que é o versículo com que termina a terceira parte do texto, diz assim o versículo 32: pois a recusa mata os ingênuos e a despreocupação dos insensatos os destruirá. Repete-se aqui o tema da recusa como a causa da morte dos ingênuos. Quer dizer, recusar os conselhos da palavra de Deus leva à perdição e leva à morte. Também temos neste versículo um elemento novo, a despreocupação, um tema novo, despreocupação, isto é, a indiferença, a distração. Então a distração também leva à perdição. Crente distraído, uma mãe distraída, leva à perdição, perde os filhos. Um pai distraído perde os filhos. Um casal distraído perde o lar. Um esposo distraído perde a esposa. Uma esposa distraída perde o esposo. Um jovem distraído perde o futuro. Então aqui é um elemento novo no versículo 32, a despreocupação dos insensatos, ou a distração, a indiferença. Terminamos com a última parte, o versículo 33. O versículo 33 é a quarta parte, que é a conclusão do nosso texto bíblico. O versículo 33 fala da vida tranquila, a vida de paz interior, como uma bênção para quem abraça a sabedoria. Assim reza o versículo: mas aquele que me escuta viverá seguro e tranquilo, sem temer nenhum mal. É muito curto o versículo, não? Que conclui esta parte. Aquele que me escuta viverá seguro e tranquilo, sem temer nenhum mal. Lembrar que é um discurso
da sabedoria. É a sabedoria que está a falar, não? Dissemos lá nos primeiros versículos que a sabedoria nesse texto era personificada, era considerada ou apresentada como uma pessoa que fala, e no nosso caso é Deus, é a pessoa de Deus. Então diz: aquele que me escuta viverá seguro e tranquilo sem temer nenhum mal. Assim termina o texto, falando da escuta para viver seguro e tranquilo e sem medo nenhum. A escuta da palavra é condição, a única condição para viver seguro e tranquilo e sem medo. Escutar a Deus, acolher os conselhos da sua palavra, dá segurança e tranquilidade na vida. O sentimento de insegurança que inunda os nossos corações, o medo que nos domina, vem da falta de escuta da palavra de Deus, vem da falta de contato diário com a palavra de Deus. Nós não aprofundamos a palavra da Bíblia, não a lemos, não nos familiarizamos com ela, não a meditamos, não assimilamos a palavra de Deus. Se a meditarmos todos os dias, sentiremos muita paz e tranquilidade na vida. Mesmo quando tudo começar a cair, nós nos sentiremos na paz. Muita paz no coração. Mesmo quando estivermos a atravessar vales escuros, luto, divórcios, separação, maltratos, frustrações, o nosso coração permanecerá na paz. Isso é possível só graças à sabedoria que nos vem de Deus. Então, ler, conhecer, meditar a palavra de Deus diariamente dá-me sabedoria, e esta sabedoria torna-me firme, tranquilo e seguro em todas as circunstâncias da vida. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A pessoa conserva a paz. Então, irmãos, assim termina o texto de hoje, texto do livro dos Provérbios, que acabamos de estudar, Provérbios 1, 20 a 23, que é o primeiro discurso da sabedoria. Para a semana, continuaremos a tratar outros textos, vamos também aprofundar, vamos entrar no capítulo 2 do livro dos Provérbios, em que se nos fala da sabedoria como dom de Deus. O versículo 2 fala da sabedoria, dizia o capítulo 2, fala da sabedoria como dom de Deus, e aí vamos aprofundar. Convido-vos também a acompanhar o programa da próxima semana. Vamos proceder do mesmo modo, vamos comentar versículo por versículo, para podermos assimilar a mensagem do nosso Deus. Muito obrigado pela atenção, e não se esqueçam de estar em contato com a palavra de Deus dia após dia, ganhar essa disciplina de ler e meditar a palavra. Agora, podereis, já que estamos a estudar o livro dos Provérbios, podereis reler todo o capítulo 1. Todo o capítulo 1.
capítulo 1, versículo 1 a 33. Reler, aprofundar isso, e depois, em preparação ao estudo da próxima semana, podeis também ler o capítulo 2, todo o capítulo 2, do livro dos Provérbios 2:1, capítulo 2, versículo 1 até versículo 23. Digamos 22, até versículo 22. Então não é muito extenso. Ler uma ou duas vezes para preparar-se à partilha ou ao estudo da próxima semana. Muito obrigado mais uma vez pela atenção dispensada, e que Deus vos abençoe, vos proteja, vos ilumine, vos guie e vos conceda saúde de corpo e alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.